Olá, esse trabalho conta com uma avaliação da matéria de mais de 48 e conta com os discentes Gustavo Jorge, Matheus Salaroli e eu, Tawane Salles, que vos falo. Nosso tema é barramento USB. Um tema tão comum no nosso dia a dia, né? Nos nossos conectores de carregador, quando a gente precisa fazer uma transferência de dados, quando precisa usar um pendrive. Mas esse padrão conta com diversos conectores. E você me questiona, existe realmente uma diferença entre eles? Ou isso é apenas uma convenção que foi feita ao longo dos anos, né? Primeiramente, o USB não foi criado apenas por uma empresa. Foi um conjunto de empresas como IBM, Microsoft, Intel e dentre outras muito grandes que vieram com essa proposta para tirar uma dor que para se implementar algo no computador você tinha que realmente abri-lo. E com a invenção do USB, você podia fazer plugs, né, de inputs, sem necessariamente ter que abrir o computador. E isso futuramente vai ser ainda mais notório quanto os usuários finais, né, usuários que não têm tanto conhecimento em computadores e arquitetura, poder usar um computador para trafegar dados. Bom, primeiro o USB foi o 1.0, ele foi lançado em 1998 e ele contava com 1,5 megabits de banda estreita e 12 megabits de banda larga. Esse aqui é um exemplo, né, de conector USB 1.0. Hoje em dia é bem difícil você encontrar, mas com esse conector aqui, você consegue, quando você trabalha com Arduino, por exemplo, que tem esse conector aqui. Tem o 2.0, é claro que antes do 2.0 tiveram outras versões do 1.0, mas quero falar para vocês da 2.0 porque foi uma diferença muito significativa. Em um curto período de tempo, tivemos uma vantagem de 40 vezes maior no seu processamento, né, nessa transferência. E além disso, foi liberada a licença, né, de uso. Isso contou para que as empresas pudessem cogitar ter o conector USB nos seus aparelhos, nas suas implementações. O que hoje em dia, acredito eu, ter contribuído muito para a sua popularização. Tivemos o USB 3.0, que foi lançado em 2008. Ele contava com 10 vezes mais velocidade do que a sua versão 2.0 e teve outra implementação que foi muito significativa de você conseguir tanto enviar dados quanto receber. E essa versão aqui, principalmente, ela não foi muito usada no Brasil. Tem esse conector azul para ele realmente ser diferenciado do 2.0 e foi muito importante. Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente ver isso de forma mais funcional. Temos aqui a diferença do USB 2.0 para o 3.0 e temos aqui a velocidade, né, bem notória, né, de megabits passamos para gigabytes. E o que o usuário final ele vê, né? Enquanto no 2.0 a gente conseguia em 2 horas trafegar 411 filmes, no 3.0 a gente consegue trafegar 4.213. Então, assim, consegue se ver a diferença que tivemos. E temos aqui um tipo de conector muito comum que sempre usamos, que é o conector USB-A. Ele é muito usado no pendrive, nos USBs que geralmente utilizamos. Temos o Mini A. O Mini A é muito difícil você achar ele hoje em dia, mas antigamente era usado muito para fazer conexões de câmeras, quando você tirava foto numa câmera e você colocava para trafegar dados para o computador. Tem o Micro A. Até hoje tem alguns celulares que contam com ele para carregar realmente o celular, mas é muito raro. E dentre esses temos o USB-B, USB Mini B, que tivemos poucas variações, né? Só o seu formato que realmente difere. E temos o micro USB, é muito famoso o tipo C,
Foi lançado recentemente e ele conta com diversas funcionalidades, né? Ele traz 24 pinos internos e que são 12 de cada lado. A sua entrada ela é muito simétrica, o que torna o plug ele ser muito fácil de ser encaixado. Então, foi uma implementação muito grande, tanto é que empresas como a Apple usam o USB tipo C como seus carregadores e tem o, o computador M1 que conta com 3 entradas de micro USB. Então, assim, podemos ver como as empresas estão apostando bastante nisso. E agora passo minha fala para o Matheus, que vai falar um Sobre pouco. os componentes do USB, ou seja, a nossa parte física do USB. Vou comentar sobre os cabos VCC, ground, D+, D-. E o USB, como o próprio nome sugere, é um barramento serial, né? Ele usa 4 fios blindados, dos quais 2 são de alimentação, mais 5 volts e o GND. Os dois restantes são sinais de dados diferenciais de par trançado. O NRZI, não Return to Zero Inverted. O verde, aqui, é o data mais, D+, e o branco é o data menos, D-. E para conseguir o High Full Speed, o cabo USB se utiliza da tecnologia de trançar os fios de dados para anular as interferências eletromagnéticas de fontes externas e interferências mútuas entre os fios, né, o crosstalk. E os fios são revertidos por malhas com o objetivo de eliminar ruídos externos também, funcionando como uma gaiola de Faraday. Aqui nós podemos ver como é disposto isso, né? O D+, e o D- está traçado. Aqui temos o VBus em cima e o Terra embaixo. E como discutimos, o USB usa um par de transmissão diferencial para dados. Isso é codificado usando um NRZI, que é preenchido com bits para garantir transições adequadas no fluxo de dados. Aí ele vai usar a voltagem para decidir o diferencial 1 e outra voltagem para decidir o diferencial 0. E agora eu vou falar um pouco sobre os componentes do USB-C, a parte mais física dele. Por quê? Como nós sabemos, a versão USB 4 que vamos falar, ela utiliza do USB-C para sua disposição, né? Então aqui nós temos os 24 pinos do conector como é mostrado na figura. Os 4 pinos detectados ao GND Terra. Temos 4 pinos também detectados à nossa alimentação. Aqui é o cabo Power Bus. Depois temos aqui o RX e o TX, que seriam os nossos High Speed Data Path, que seria o do USB 3.2, 3.1, que passa o Super Speed de 10 GB por segundo. E enquanto isso temos aqui o D+, e o D- do USB 2.0, dessa imagem aqui que a gente viu, como eles funcionam. Também temos aqui agora um novo de controle, que é o CC1 e o CC2. Como é que ele funciona? Ele vai detectar o Power Swing e Upstream e Downstream, né? O UFP e o DFP. E também ele vai alimentar a lógica de orientação que estabelece o tratamento de USB. Ele vai estabelecer as funções, como eu falei, do FP e UFP. E vai... Um deles também vai se tornar VCON, né? Vale ressaltar isso, que um deles vai trabalhar com fornecimento de energia a partir do momento que ele for conectado. Também falando sobre esse SB1 e SBU2, ele parece que, como não usado para USB, ele é usado simplesmente para transportar os modos alternativos muito importantes que permitem que o conector tipo C transporte outros protocolos de alta velocidade, como o DisplayPort, que a gente vai falar importantíssimo depois no USB 4. E também suportam esse SBU1 e o SBU2 suportam o modo de acessório de áudio também. O plug, né, possui apenas um par diferencial de alta velocidade, sendo que um dos pinos CC, como eu falei, CC1 ou CC2 vai ser substituído por VCON para o cabo ou adapter power. Então agora eu vou mostrar como ficariam quando conectado. Aqui temos a imagem. Aqui, tudo fica igual, porém, aqui temos esse C1 e como um cabo tipo C, aqui, embaixo é o inverso da parte de cima, temos que no B5 aqui teríamos o CC2, porém aqui vemos que o CC2 se transforma em VCON, e aqui temos uma tabela dizendo para cada um. Aqui temos, né, nosso escudo, o A1, B1, B12 e A12 como terra, A4, B9, B4, A9 como nosso VBus de energia. O B5, como eu falei, se transformou em VCON, mas antes era CC2. E o A5 nosso ainda se transforma em CC1, que é o canal de configurações, né? Aí temos o A6 e A7, o demais elementos como a gente viu antes.
Depois temos o A8, o B8, que é o nosso USB1 e USB2, que transforma para aqueles negócios que eu falei, como áudio, DisplayPort. Essas cores aqui a gente não precisava pôr, porque em parte diferencial aqui a gente não precisava, não são obrigatórias. Mas aqui temos que esses par diferenciais são usados para transferência de alta velocidade. E agora, aqui comentamos um pouco sobre o USB-C, eu posso falar sobre um pouco do USB4. O que é o USB4? O USB4 é um padrão para interconexão de dispositivos eletrônicos que traz várias vantagens em relação às versões anteriores. Entre elas, a principal está a velocidade, 40 GB por segundo, né? A compatibilidade com o Thunderbolt, a otimização do fluxo de dados quando a transmissão de vídeos e o Power Delivery, o PD. E agora falando mais sobre a velocidade do nosso USB 4, eu falei 40 GB, mas entenda que isso não é apenas 40 GB, é porque ele age como uma maneira bidirecional. O dispositivo ele pode enviar 40 GB por segundo e ao mesmo tempo receber um fluxo também de 40 GB por segundo. E para você ter ideia, eu não sei se você lembra, mas o USB 3.2, a versão mais rápida da Teton, atingia apenas 20 GB por segundo. Essa otimização pode ser útil para várias coisas, como SSD portátil e outras coisas, mas pode ser não para outras. Agora falando sobre o USB 4, a parte do USB Power Delivery, seria que ele traz a dos antigos, do USB 3.2 e até do USB 3.1, que ele utiliza o trabalho de 100 watts, que pode ser o que? Ele vai poder alimentar equipamentos mais exigentes, como um monitor de vídeo. O USB PD também está otimizado para diminuir o desperdício de energia e permitir fluxo nos dois sentidos, né? Assim, a conexão do USB pode ser usada para o notebook alimentar o smartphone, mas também o smartphone poderia dividir uma parte da sua carga para o nosso notebook. Agora vamos falar um pouco do USB e sua compatibilidade com modelos atuais. O USB 4 ele vai poder separar ali qualquer modelo padrão a partir do 2.0. Significa que, mesmo com essa versão mais nova, a gente vai poder encaixar nessa antiga. Mas o que acontece com a nossa velocidade? Como mencionado, o padrão 4.0 consegue dobrar a banda da atual geração, mas significa que esse é o máximo, não significa que isso vai ser entregue. Aí quer dizer, o USB 4.0 ele vai conseguir detectar o dispositivo que ele está conectado, e esse dispositivo vai dizer precisamente quanto ele consegue transferir. Então, se ele entrar em um dispositivo que é compatível com a versão atual, que chega a 20 GB, a banda disponibilizada será a do que o aparelho comporta para garantir o bom funcionamento de cada dispositivo sem precisar ter diferentes formatos, e apenas com o nosso USB-C. Aí agora, como eu falei sobre o USB 4 e o Thunderbolt, por que eu vou falar sobre isso? É porque, se vocês não sabem, o USB 4 ele foi feito usando o Thunderbolt como base. E o Thunderbolt foi o novo, na época, né, ele tinha sido o novo padrão criado para atender especificamente usuários com mais demanda de banda, né? Que ele usava cobre, sua composição, que torna um pouco mais caro, mas traz vantagens mais importantes, como a maior largura de banda, que seria os 40 GB, mais pixels, mais poder e mais protocolos, DisplayPort, Thunderbolt, tudo isso. Valendo esse ataque que eu não sabia, essa parte do USB 4 e o DisplayPort Ultimode 2.0. Porque, se eu não comentei quando a gente estava falando sobre o cabo CC que a gente tinha o SBU 1 e o SBU 2. Eles vão ser também utilizados aqui no nosso DisplayPort 2.0. Mas por que o DisplayPort 2.0, sendo que ele utiliza a 80 GB por segundo? Porque o nosso USB 4, mesmo lidando com apenas 40 GB por segundo, ele lida 40 GB por segundo em duas vias, quer dizer, ida e volta. Então quer dizer que quando nós conectarmos ele no DisplayPort 2.0, ele vai entender que precisa remapear os pinos da conexão USB-C para fazer que essa rodovia de mão dupla ande só em uma via. Aí quer dizer que nós teremos os 40 GB mais 40 GB atingindo os 80 GB de transmissão, conseguindo assim rodar um DisplayPort 2.0. E com tudo isso que nós vimos sobre o USB 4, a gente pode ter uma conclusão que o USB 4 traz numerosas vantagens. Essa versão foi construída para ser de uma forma abrangente, consegue funcionar em vários dispositivos ao mesmo tempo, né? É claro que ela vai funcionar muito para diminuir a bagunça de tecnologia de conexão que temos hoje, mas isso não vai ser de imediato, obviamente, né? Que nenhuma tecnologia virá padrão industrial e começar da noite para o dia. E obviamente, vocês podem se perguntar por que eu falei USB 4, porque esse é o nome padrão que estão usando hoje em dia, mas por mais questão de marketing.
porque fica mais bonito para eles vender e etc. Agora falando sobre um pouco sobre nossa topologia. Vamos falar sobre o nosso barramento USB e nossos hubs, porque o nosso barramento USB pode conectar até 127 dispositivos, porém a gente sabe que não temos 127 portas no nosso notebook, e para isso que seja possível a gente utiliza de hubs. Aí o hub oferece a interface elétrica entre o periférico e o host, tendo como função adicionar portas ao nosso barramento USB e também vai gerenciá-las. Aí mas o hub não faz só isso. Além de adicionar essas portas ao barramento, o hub tem como principais funções detectar e informar para o host a conexão e desconexão do periférico, gerenciar a potência fornecida para o periférico conectado de sua porta, informar ao host a velocidade de conexão do periférico e outras informações, detectação e correção de falhas do barramento, habilita ou desabilita um periférico conectado em sua porta. E aqui nós temos uma imagem. Aqui temos o que? Um upstream conectado ao hub raiz, ou outro hub. É porque esse upstream sempre vai em direção ao nosso hub raiz, que vai em direção ao nosso... que o hub raiz é o que está conectado ao nosso... a nossa porta principal, né? Que é conectado ao host. E o outro... e depois as portas que vão em direção mais para baixo seria a downstream, que seria conectar um hub e um hub. Aí sempre vai ser no downstream. E aqui agora, para vocês entenderem como funciona isso, tem essa imagem aqui. A gente temos nosso host, né, com o hub raiz, com o controlador USB conectado. Esse hub raiz é conectado em outro hub que tem periféricos. E nesse hub a gente pode conectar outro hub. Agora vale ressaltar que não podemos, não é recomendado conectar mais do que 5 hubs em cascata. Tipo, botar hub 5 vezes. Bom, nessa parte da aula a gente vai falar sobre o protocolo USB, né? Como é que ele ocorre, né? A sua estrutura. E, bom, começando pela sua definição, né? O USB ele funciona como um protocolo baseado em transferência de dados, né? Ou transações de informações. E essas transferências elas vão se dar através de pacotes. Aqui já vem algumas explicações que são importantes para o entendimento futuro, né, do protocolo. O primeiro é que o barramento USB ele é classificado como um barramento do tipo Master-Slave. O Master-Slave é um barramento que contém dois tipos de dispositivo, né? Um chamado de mestre e outro chamado de escravo, né? E como é que funciona? Basicamente, um master é aquele que vai controlar a entrada e a transferência de dados dentro do barramento. Ou seja, um dispositivo do tipo slave, ele nunca vai poder colocar dentro do barramento um dado sem que isso tenha sido solicitado explicitamente pelo dispositivo master, certo? E isso acontece aqui no barramento USB, né? Nós temos o host, que seria o master, e temos os periféricos, certo? Como teclado, mouse, que seriam então os slaves, né? Eles nunca vão poder colocar informação no barramento sem que isso seja solicitado pelo master, ok? E o pacote ele pode ser entendido como um conjunto de dados, né? Aglomerado ali de bits de dados que são organizados durante o processo de transferência, certo? Então, eis aqui esses pacotes, ok? E, bom, cada transferência, cada transação, ela vai se consistir de, no máximo, 3 pacotes. Existem algumas, né, como o do meio aqui é opcional, existe um tipo de transferência que, sim, há somente 2 pacotes, certo? Que é o token e o status. Vamos passar por cada um desses pacotes aqui, né, dando um zoom dentro deles, mas o primeiro seria o token, o segundo seria de dados, que é opcional, e o último seria de status, ou handshake. Eu vou usar esses dois termos durante a apresentação. Bom, o primeiro é o pacote token. O pacote token, né, lembrando aí dos conceitos do barramento master-slave, ele é sempre enviado pelo host, certo? Porque o pacote token ele vai dar todas as informações necessárias que o dispositivo com que o host está se comunicando precisa saber em relação à transferência que vai acontecer. Então, por exemplo, ele tem a informação da direção dessa transação, pode ser tanto host, dispositivo ou dispositivo host, certo? O tipo de transmissão, que são classificações, né, de como esses dados podem ser transmitidos. Temos o endereço do dispositivo USB e o número do seu endpoint. Aqui cabe também alguns comentários. O primeiro é que todo dispositivo USB, quando é conectado no barramento, ele recebe o endereço definitivo pelo host, certo? E esse processo é chamado de enumeração, e ele se dá sempre pelo token. Por isso que ela é tão importante, por isso que só o host manda o token, certo? Envia pacotes do tipo token.
Porque esse processo de enumeração, de atribuir um endereço ao dispositivo USB, é feito pelo host aqui dentro do token, ok? E o endpoint ele pode ser entendido rapidamente como a entrada e saída de fluxo de dados, digamos assim, dentro do dispositivo USB, certo? Talvez ao que eu posso mais próximo chegar da tradução dele. Então é o ponto de chegada de informação entre a comunicação do dispositivo USB com o host, ok? Aqui está a estrutura física, né, do que viria a ser esse token. Ele é composto aqui por um primeiro campo chamado PID, que é o identificador do pacote. Contém, por exemplo, o tipo de transação que vai acontecer, né? Enfim, ele identifica o pacote, é a identidade do pacote. O campo ADDR ele vai conter o endereço do dispositivo USB que o host ele quer acessar, certo? O endpoint vai estar nesse outro campo aqui, que é o endp, certo? E temos o CRC, que serve para checagem de dados, né? Para ver se os dados que estão sendo enviados, o endereço, no caso, e o endpoint estão corretos. Então, é feito nesse campo aqui. E, bom, em muitas bibliografias é comum que o pessoal esconda desses pacotes aqui, como token, outros dois campos, que é o primeiro campo, chamado de sync, sincronização, certo? Então, há mais um campo aqui que não tem, né? Aqui, escrito. E o último é o end of package, que vai indicar o fim do pacote, certo? Esse de sincronização serve literalmente para sincronizar o clock, né? Do dispositivo de host quanto o dispositivo o dispositivo USB, né? Aqui tem os tipos de pacote, né? Aqui é a identificação de cada pacote, então o PID ele vai conter um valor, e esse valor vai especificamente referenciar um tipo de pacote, certo? Do lado direito aqui, o pacote, e do lado esquerdo, o valor do PID. Bom, o outro tipo de pacote é o pacote do tipo data, que vai armazenar, eu coloquei aqui como uma carga útil, né? Ou seja, são os dados que eu quero transferir, eles vão estar dentro desse pacote. Ele pode ser emitido tanto pelo host, né, pelo master, quanto pelo dispositivo USB. Então a gente chama ele de bidirecional, certo? Temos aqui um pacote do tipo data, com o PID, o seu identificador, os dados onde eles vão ficar, que vai até 1024 bytes, e o campo de correção de erros, beleza? No caso aqui direcionado para a parte dos dados. Lembrando sempre, né, que existem os outros campos que estão escondidos, que é o de sincronização e do fim do pacote, ok? E o último pacote que eu vou estar falando é o handshake, que é o pacote que ele é simplesmente utilizado para o status da transferência. Então, ele também é bidirecional e ele sempre vai indicar se a transferência ela deu certo, né? Se tivemos sucesso ou então deu errado. Enfim, tudo isso aqui é contido nesse handshake, certo? São esses os três tipos de status, mas a gente vai se ater esse primeiro aqui, que é o acknowledgement, né? ACK, que significa que deu sucesso na transferência, certo? Bom, aqui tem os tipos de transferências que eu não vou entrar muito em detalhes, porque o professor em aula já fez isso e também deveria investir bastante tempo, mas são 4, né? O de controle, o bulk, o isochronous ou o interrupt, né? Lembrando que cada tipo de transferência eles vão possuir sempre 3 pacotes, ou, no caso aí do isochronous, se eu não me engano, 2 pacotes, ok? Bom, sempre quando um dispositivo, né, vamos aqui então começar com a nossa simulação, sempre que um dispositivo ele é conectado no barramento, tem aquele processo que eu expliquei, né, de enumeração. Então o computador vai atribuir para ele um endereço. Digamos que eu tenho esse barramento e eu queira conectar um dispositivo USB do tipo teclado, né? Pronto. O processo de numeração é feito e temos aqui todos os dispositivos já, né, com seu endereço, ok? Então vamos então partir para a nossa primeira mensagem, nossa primeira simulação, que é basicamente a digitação do texto hi. Digamos que nosso usuário ele sentou no computador, conectou o teclado e vai digitar agora a palavra hi e salvar em algum documento lá no computador. Bom, normalmente, né, o computador, o host, ele organiza essas transferências em um outro grande pacote chamado de frame. O que é um frame, né? O frame ele é uma estrutura maior que vai armazenar transferências. Então, cada uma dessas transferências aqui, ela vai estar contida no frame, certo? E esse frame ele é sempre enviado pelo host
em um intervalo de tempo preciso. No caso do USB 4.0, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, é de 125 microsegundos, né? Então, de intervalo em intervalo de tempo, ele vai criando esses frames. E essas transferências vão estar dentro desses frames. Então, ele vai, normalmente, né, o processo de transferência pode ocorrer com esse pacote aqui, que é o SOF, Start of Frame, em que ele vai indicar o início do frame, ok? E aí, em seguida, todas as transferências, né, transações, vão estar dentro desse frame. Passando mais um intervalo de tempo específico, outro pacote desse vai ser enviado, certo? Digamos que tivemos uma sorte, esse pacote, né, o Start of Frame, tá aqui a estrutura dele, bastante parecida com as outras, ele foi enviado. Ok. Após isso, sempre nós vamos ter o envio do pacote do token pelo host, né? Aqui ele vai estar todas as informações da transferência que ele quer fazer. No caso aqui, ele vai ter o dado, o endereço do dispositivo que ele quer permitir o acesso ao barramento. No caso aqui é nosso teclado, 002, tá aqui, 002 o pacote, certo? Esse é o token. E como é uma transferência de dados do dispositivo USB para o host, então a gente vai ter aqui um tipo N no PID, ok? Do token. Então, o que acontece aqui é que todos os dispositivos conectados ao barramento vai receber esses pacotes. E todos eles vão ter que passar pelo processo de decodificação, ou seja, vai ter que entender qual o endereço que ele está mandando esse pacote. Uma vez que eles decodificaram e perceberam que é para ele aquele pacote, ok. Então, o pacote é aceito, o processo de transferência ela é feita, né? Em seguida, o usuário vai teclar a letra H. Então, ele quer escrever hi. Então, tecla a letra H. A letra H, então, o usuário agora vai mandar um dado, certo? Que está nesse pacote data. E o H vai estar justamente dentro desse campo do pacote, ok? Então, esse aqui é um tipo de transferência, pessoal, chamada book, que é justamente de transferência de dados, ok? Recebendo a letra H, né, e salvando lá no TXT, o computador agora vai enviar um pacote de status, chamado de handshake, avisando para o dispositivo que, olha, eu recebi o seu dado, né, recebi a sua letra H. E ele vai dar aqui, nesse caso, um sucesso, que é o 0010, que é o acknowledgement no PID, certo? Então, perceba, temos aqui uma transferência completa. Primeiro, o token, depois o dado foi enviado, que é o nosso H, e por fim, o de status, certo? O mesmo processo acontece com a letra I, que eu omiti aqui, né? Então, o computador envia o token, o dispositivo vai enviar a letra I, o computador vai receber a letra I e vai avisar para o dispositivo que a letra I foi recebida com sucesso, ok? Bom, agora vamos entrar na nossa segunda simulação. Como é que seria essa simulação? É a simulação que agora, ao invés de um teclado, eu vou ter um pendrive, certo? O processo de enumeração já foi feito, o pendrive já está aqui no seu endereço 003. Então vamos lá. O meu objetivo agora é pegar aquele arquivo TXT que eu salvei no computador e enviar para o pendrive, dispositivo USB. Então perceba que agora vai ser uma transação do tipo host para o dispositivo, ok? Como em toda transação, sempre o host vai enviar um pacote do tipo token, que contém o endereço daquele dispositivo que ele quer permitir, né, o acesso ali no barramento. O PID vai ser do tipo out, porque agora vai ser uma transação do host para o dispositivo. Está saindo do host, por isso out, ok? Então, o dispositivo vai decodificar esse pacote, vai perceber que o endereço se refere a ele, vai aceitar aquele pacote. Após aceitar o pacote, a transferência é feita. Então, o pacote de data aqui, né, o data, vai receber, vai estar enviando, né, de 1024 bytes esse arquivo aqui, que é o arquivo high, ok? Se fosse um arquivo maior, pessoal, isso significaria que nós precisaríamos de diversas transferências do tipo bulk, ou então diversos pacotes do tipo data de 1024 bytes cada, para completar toda a transação. Isso pode levar, por exemplo, um único frame, como é o nosso caso aqui, né? Um arquivo pequeno como esse aqui é muito fácil de transferir, mas um filme, um jogo, precisaria de bastante frames também para que esse processo fosse concluído. Recebendo os dados, né, e gravando ele no pendrive, agora o pendrive vai enviar um pacote de handshake, de status,
falando que a transferência foi concluída e que deu tudo certo, ok? Então, o 0010 Acknowledgement, certo? Então, esse aqui foi a nossa segunda simulação, armazenamento de um arquivo em um pendrive. Bom, quero agradecer, né, a todos que assistiram. Eu espero que tenha ficado bastante claro. O conteúdo é bastante extenso, então a gente teve que cortar algumas coisas, mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês.